Olá, hoje iremos falar sobre o Decreto Municipal 1792 de 18 de agosto de 2025, uma legislação muito nova, muito recente, e ela é importante porque ela trata sobre a atribuição dos guardas municipais. É um processo evolutivo natural, tivemos vários decretos e agora, com o novo plano de cargos de 2023, com a reformulação dele em 2025, nós passamos agora a ter este novo decreto tratando sobre a atribuição dos guardas municipais. Então, propriamente dito, o que diz o texto? Descrição do cargo de guarda municipal, as áreas de atuação, guarda, supervisor e inspetor. Aqui ele já está direcionando o que vai tratar, qual é o assunto específico. Nesse sentido, nós temos agora, iniciando assim, sobre a classificação brasileira de ocupações. O que diz a classificação brasileira de ocupações em relação às guardas municipais? Cargo, guarda municipal, CBO 5.172/15. Esse CBO refere-se à ocupação de guarda civil municipal. Então veja só, como a Lei 13.022, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, manteve todas as denominações que foram consagradas ao longo dos anos, ao longo da história, então ela recepciona, ela permite que se use. Assim, na Constituição está escrito Guarda Municipal, mas a CBO trabalha com a denominação Guarda Civil Municipal, que é o mesmo. Nesse sentido, é responsável pela proteção de bens públicos, serviços, logradouros e instalações municipais. Suas funções incluem manter a ordem pública, prestar assistência à ocupação em situações de emergência e atuar de forma preventiva contra atos delituosos. A ocupação faz parte da família dos policiais e agentes de trânsito. Então, curiosamente, aqui a gente vê que nós temos a denominação, a palavra logradouros, a mais do que está no texto constitucional. A Constituição Federal fala bens, serviços e instalações. Aqui entrou, então, a palavra bens públicos, serviços, logradouros e instalações municipais. Por que isso? Porque logradouros públicos é uma interpretação de bens, só que ficou amplo. Isso está escrito na Lei 13.022. Abaixo nós encontramos também aquela questão, manter a ordem pública e prestar assistência à população em situações de emergência. A Lei 13.022 sofreu algumas adins e, curiosamente, as guardas municipais mantiveram esse texto sem uma única alteração, ou seja, todas essas adins foram vencidas e acabou inclusive surgindo uma decisão em terceiro grau de jurisdição e, consequente a isso, passou a ter um decreto regulamentando essas atribuições, falando que sim, as guardas municipais podem e devem atuar na ordem pública e na prestação de assistência à população em situação de emergência. Por isso, nós encontramos essa definição na Classificação Brasileira de Ocupações. Então, vamos lá para o decreto. O que diz o decreto? Parte especial. Cargo, guarda municipal, CBO 5.172/15. Carreira, guarda municipal, segmento, segurança, área de atuação, guarda. Possui, aqui que é importante, caráter transitório e está sujeita à extinção, conforme artigo 30 da Lei 16.203/2023, que é o plano de cargos da Guarda Municipal. Carga horária, 40 horas. Atuação, Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito. Então aqui cabe um parêntese. Primeiro, esse quadro, parte especial de guardas municipais, é um quadro oriundo justamente da legislação que antecede 1993. Então nós tínhamos no quadro da Prefeitura o guardião e o vigia. E passamos a ter também, mediante concurso público, o cargo de guarda municipal. Através da Lei 8.164 de 1993, o que aconteceu? Nós trabalhamos o plano de cargos e extinguimos as carreiras de guardião e vigia. Somente um servidor que não quis transitar, então ele continua ocupando esse cargo de guardião. Os demais todos se transformaram em agentes de segurança, eles foram
através de um mecanismo interno, na época era permitido, houve a transformação da carreira para agentes de segurança. E eles passaram a integrar a carreira de segurança pública municipal junto com os guardas municipais. O que acontece? Nesse período, eles tinham apenas, então, somente, no máximo, o ensino básico. Nesse trâmite todo, ficou, então, o guarda municipal prestava o concurso normalmente com ensino fundamental e o que aconteceu? Vamos ter, em 2002, a Lei 10.630. Ela vai pegar esse quadro de agentes de segurança, que são ex-guardiões, ex-vigias, bem como os agentes de segurança que entraram mediante concurso público, bem como os guardas municipais que entraram mediante concurso público, mas que a exigência da carreira exigia escolaridade de ensino fundamental. Todos esses servidores passaram, então, com a Lei 10.630 a se tornar quadro especial, guarda municipal quadro especial. Por sua vez, aqueles supervisores que já eram guardas municipais que haviam transitado na carreira e obtido a promoção como supervisor, nessa mudança dessa Lei 10.630, eles já entraram como nível 2. Naquela época, a diferença, então, na carreira não era a área de atuação e a graduação se dava por nível. Nível 1 era guarda, nível 2 supervisor, nível 3 inspetor. Isso tudo vai mudar depois, com o tempo nós vamos ver. Mas para a gente compreender o que aconteceu, então a Lei 10.630 de 2002, ela trouxe agora a exigência do ensino médio. Com isso, todos os servidores, tanto guardas municipais quanto agentes de segurança que não preencheram esses requisitos, eles estão atualmente na parte especial, que possui um caráter transitório e está sujeito à extinção. A partir do momento que eles venham a transitar para outros cargos, para a parte permanente, o cargo vem com ele também para a parte permanente. Caso ele seja exonerado ou demitido, este cargo automaticamente passa a integrar o cargo, a parte permanente. Então vamos lá. O que é o guarda parte especial? Executar, qual é a atribuição dele? Executar o policiamento ostensivo, preventivo, uniformizado e equipado na proteção à população, bens, serviços e instalações do município de Curitiba. Desempenhar atividades de proteção ao patrimônio público municipal, prevenindo a ocorrência interna e externa de qualquer ilícito penal ou administrativo. Então aqui, um parênteses. A Lei 13.022 de 2014, que trata sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, quando ela fala sobre o que é guarda municipal, ela fala que é um corpo de profissionais civis uniformizados e armados, que executam a proteção municipal preventiva, e uma das atribuições da guarda, nesse caso, é o patrulhamento preventivo. Vejam que aqui a legislação municipal ela trata sobre o policiamento ostensivo preventivo. É uma questão de semântica. Não há como fazer um policiamento preventivo, estar uniformizado e armado, sem que venha a ser ostensivo, porque a ostentação é ostentar este poderio do Estado, este material bélico, armamento, a capa de proteção balística e tudo mais. Então, realmente a descrição deste decreto está correta em relação ao sumário de atribuição, e apenas uma questão de semântica que alguns doutos senhores que não entendem nada de segurança pública ficam discutindo no parlamento, se é ou não é, ficam tentando desvendar o sexo dos anjos, mas eles não conseguiram ainda assimilar a noção de que a grande diferença do policiamento executado por um profissional civil e o policiamento executado por um profissional militar está no uso do seu uniforme. Enquanto um usa o uniforme, o outro usa a farda. Fora isso, ambos executam o policiamento ostensivo ou preventivo, que não há como separar um do outro.
eles estão intimamente ligados. Mas tudo bem, aqui é apenas uma observação, e esta observação é importante porque o concurso às vezes pode fazer uma pegadinha sobre o policiamento ostensivo preventivo. Se estiver se referindo sobre a Lei 13.022, você já sabe qual é o caminho que deve seguir. Muito embora, se temos uma legislação nova, essa de 2025, que não está em conflito com a lei maior, e ela trata em específico, é competência do município legislar sobre assunto do seu interesse, trata sobre competência ou atribuição do seu corpo funcional do município de Curitiba, é óbvio que não está em conflito com a lei. Não existe nenhuma legislação federal, estadual ou municipal que esteja em conflito com esta definição. Então, assim, é correto afirmar, por isso tomem cuidado na hora de responder esta questão se aparecer sobre policiamento ostensivo e preventivo. De qualquer forma, aqui a gente encontra esta definição bem clara e daí vem prevenindo a ocorrência interna e externa de qualquer ilícito penal ou administrativo. Vejam aqui outra observação que, como é o guarda da parte especial, ele está uniformizado e equipado. Essa dicção armado, ela existe, mas ela vai existir não para os ex-agentes de segurança, porque esses não fizeram o curso de formação, mas sim para os guardas municipais que ingressaram como guarda municipal com nível de escolaridade inferior à que se é exigida atualmente. A atribuição específica do guarda da parte especial: exercer a vigilância dos equipamentos da administração municipal, adotando ações preventivas a fim de evitar ilícitos ou sinistros na área sob sua guarda, cumprir escalas ordinárias e extraordinárias de trabalho, bem como remanejamentos conforme a necessidade da administração, cumprir as ordens emanadas de seus superiores hierárquicos, realizar rondas, observando todos os detalhes de segurança do local de serviço, fiscalizando a entrada, a saída e o fluxo de pessoas, veículos e equipamentos. Zelar pelos equipamentos públicos e suas instalações, sugerindo ações para a melhoria do serviço em geral. Ainda, utilizar técnicas e normas de segurança a fim de preservar a integridade física dos servidores e usuários dos serviços públicos. Orientar e tratar o público geral com urbanidade. Exercer atividades de segurança portando arma de fogo e dirigindo viaturas. Daí aqui vem a ressalva. Desde que habilitado e qualificado de acordo com a legislação vigente nos casos específicos que já tratamos anteriormente. Receber e repassar todas as recomendações, avisos, alterações em material quando da passagem de serviço. Elaborar relatórios registrando todas as ocorrências de serviço em livro próprio. E isso é o mais fundamental. Não adianta fazer o melhor serviço se não registrar, porque amanhã você será cobrado por isso na justiça e tudo mais, porque houve um encaminhamento à autoridade policial, muitas vezes um encaminhamento hospitalar e outros mais. Então, é importante manter esse acervo sempre atualizado e colocar tudo o que aconteceu, a descrição correta do serviço. Comunicar à chefia imediata qualquer alteração ou irregularidade ocorrida ou que tenha conhecimento para que sejam tomadas devidas providências. Repassar ao Centro de Operações da Guarda, o COP-GM, todas as informações relativas às ocorrências atendidas após a sua conclusão, relatando todos os detalhes dos fatos e providenciando um registro no sistema de gestão da Guarda Municipal, o Sigisguarda. É importante isso porque é uma ferramenta que nós utilizamos e ela serve para manter todo o registro, tudo ativo, tudo vivo, e daqui a 10 anos, quando você for chamado em juízo para prestar esclarecimento sobre um fato, você tem todo esse registro ali. Preencher formulários próprios, não só 10 anos, às vezes muito mais. Preencher formulários próprios, relatórios administrativos, registro de ocorrência e demais documentos, repassando aos seus superiores hierárquicos para os devidos encaminhamentos. Todo dia de manhã o chefe de núcleo chega e recepciona todos esses documentos, faz a conferência, a leitura e os devidos encaminhamentos. Então vejam só, muitos servidores reclamam, tem que fazer isso, aquilo.
Vejam que os escalões superiores eles têm que fazer o filtro de todo esse material e ler tudo. Então não é de um servidor, às vezes é de 100, 200, é um número gigantesco. São questões inerentes à própria função. As atribuições específicas da parte especial. Colaborar nas atividades de prevenção e nas ações de defesa civil em caso de incidente ou desastres. Isso está na 13022. Basta lembrar que quando você ingressar na carreira da Guarda Municipal, você será um agente de autoridade policial, um agente de trânsito e também um agente de defesa civil. Cooperar com os diversos órgãos públicos nas atividades que lhe dizem respeito. Operar, quando disponível, sistema de comunicação. E aqui a atribuição de trânsito. Exercer as competências de trânsito que lhe forem conferidas nos termos da Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro. Convém ressaltar aqui algo interessante. A Guarda Municipal de Curitiba, ela realiza o policiamento de trânsito enquanto agente de autoridade de trânsito na esfera municipal, estadual e é a única instituição policial no Brasil que realiza na esfera federal na competência da Polícia Rodoviária Federal. Então, isso é inédito a âmbito nacional, porque a Guarda Municipal de Curitiba é a primeira instituição a firmar convênio com a Polícia Rodoviária Federal e assumir o trecho todo da linha verde, que é uma rodovia federal e que corta Curitiba. Então, ali todas as ações de trânsito que eram desempenhadas pela Polícia Rodoviária Federal são realizadas pela Guarda Municipal, inclusive o boletim de ocorrência, o atendimento a sinistros e tudo mais. Utilizar, operar e zelar pelos equipamentos e tecnologias empregadas nas ações de segurança pública municipal, incluindo, entre outros, sistemas de monitoramento e videomonitoramento, câmeras corporais, drones, sistemas de comunicação, plataformas eletrônicas de registro de autos e ocorrências, bem como demais inovações tecnológicas que venham a ser incorporadas pela instituição. Atuar nas guarnições e grupos especiais da Guarda Municipal, exercendo as atividades de acordo com as diretrizes institucionais e técnicas operacionais estabelecidas. Aqui eu tenho um parêntese. Lembrando que nós temos servidores na parte especial que são oriundos do quadro de ex-agentes de segurança. Nesse sentido, aqui ficou amplo, aberto demais, mas convém ressaltar que se o profissional não tem o curso de formação de guarda, ele não pode sequer usar o armamento, ele não integra esta área aqui. Então, a ressalva é que se pode, na parte especial, é somente para aquele servidor que entrou como guarda municipal, fez o curso de guarda municipal e apenas a escolaridade não é a exigida atualmente. Então, desempenhar outras atividades correlatas essenciais para o cumprimento das atribuições neste cargo. Grau de instrução: ensino fundamental completo. Exigência: Carteira Nacional de Habilitação em situação regular. Então, ela tem que estar em situação regular. Outros requisitos: conhecimentos básicos em programa de edição de texto, planilhas eletrônicas e apresentações. Disponibilidade para trabalhar em regime de plantões ou escala conforme legislação vigente. Então, aqui nós estamos vendo sobre as competências técnicas para o guarda municipal da parte especial. Iremos tratar da parte permanente no próximo bloco de estudo. Assim, nós encerramos por aqui este conteúdo e em breve iremos nos encontrar. Um forte abraço, até já!